A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Felizes mais uma vez, estamos começando aqui mais um podcast pela graça do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel, sou professor de adolescentes ali do Templo Central. E estou muito feliz porque a nossa equipe está completa mais uma vez, né? Temos que valorizar isso, professora Gedídia, professora Thaís. Aqui eu saúdo com a paz do Senhor e peço para que elas se apresentem também para os irmãos que não as conhecem. Paz do Senhor. Ai, Ai, Senhor. Senhor. Pode ir, Foi Thaís. sincronizado, né? Mas Pai Oh, a sintonia Senhor, da equipe é isso. professores. Meu nome é Thaís, né? Como já foi dito, sou professora também dos adolescentes no Templo Central, em Natal, Rio Grande do Norte. Isso, e eu também estou como professora na escola dominical, não dos adolescentes, mas estou lá no departamento infantil, com as crianças, aprendendo, né, e ensinando. E também atuo como psicóloga em consultório na escola. Amém, glória a Deus. A professora Thaís não mencionou, mas ela é escritora da CPAD, viu? Inclusive da revista, da Escola Dominical. Eu não sei se pode dar spoiler, professora Thaís, mas Eu não sei, não mas deixar claro que a sei. revista não é essa. Mas a professora Thaís vai escrever, ela é escritora, né, da revista de juvenis do próximo trimestre, né? E é uma alegria muito grande tê-la aqui conosco, né, contribuindo para esse podcast, juntamente com a professora Gerídia. E, queridos, a lição de hoje é a lição de número 10, né, que tem como título O Terceiro Diário de Viagem, né, referente à terceira viagem do apóstolo Paulo. Né, como os irmãos podem perceber, a gente está praticamente dissecando toda a vida de Paulo, né, nessa revista. E a lição de número 10 trata exatamente sobre esse diário de viagem dele. Né? A mensagem da lição se encontra em Atos, no capítulo 20, versículo 21, que diz: Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Né? E apenas fazendo aqui uma pequena contextualização, a gente vai tratar aqui exatamente daquilo que sucedeu na terceira viagem do apóstolo Paulo. Acredito que os irmãos que acompanham aqui o podcast devem ter ouvido o podcast passado, que falou exatamente sobre a rota do apóstolo Paulo nessa terceira viagem dele, né? Ele sai ali da Ásia Menor, passa pela Pisídia, pela Galácia, pela Frígia, e chega finalmente naquela cidade de Éfeso, de onde depois ele vai partir para Macedônia, depois para Cássia e finalmente para Jerusalém. E o primeiro tópico, queridos, dessa lição fala exatamente do período que ele passou em Éfeso. Né? Paulo ele não costumava ficar muito tempo nas cidades justamente porque ele tinha uma agenda muito lotada. Né? Ele tinha que passar pelas igrejas por onde ele fundou, pelos irmãos para dar apoio, né? Para dar aquele amparo. Então ele não podia passar muito tempo nas cidades. Porém, na igreja de Éfeso, né, ali perante o pessoal de Éfeso, ele passou bastante tempo, né, passou cerca de 3 anos, e é justamente esse o título do nosso primeiro tópico, a parada de 3 anos em Éfeso, né? E, como a gente costuma sempre fazer aqui, se você, professor, professora, ainda não leu esse trecho, né, correspondente da palavra de Deus na Bíblia, dê uma lida, porque com certeza o podcast será bem melhor aproveitado, né? É um trecho que se encontra ali no livro de Atos, deixa eu só abrir aqui minha Bíblia, Atos, no capítulo de número 20, a partir ali deixa eu ver aqui, a partir do capítulo 19, na verdade, ele já começa a narrar a terceira viagem, né? Então, dê uma lida ali no capítulo 19 que o podcast ele será bem aproveitado, porque como a gente sempre fala, a gente não lê para poder não tomarmos o tempo, né? Do nosso podcast, que já tem um tempo limitado. Então, queridos, o primeiro tópico fala exatamente sobre essa parada em Éfeso, que o apóstolo Paulo passa 3 anos. E justamente até pelo tempo que ele passou, muitos eventos aconteceram nesse período que ele passou ali em Éfeso, né? O tópico 1 da lição, ele é subdividido em dois tópicos,
E o primeiro subtópico fala exatamente sobre o derramamento do poder em Éfeso, né? Conta-se que o apóstolo Paulo, ele perguntou a algumas pessoas ali daquela região se eles conheciam, né, o batismo do Espírito Santo, e os crentes daquela região conheciam o batismo de João, né, que era o batismo do arrependimento. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo impôs ali as mãos sobre aqueles irmãos, orou, e aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E a Bíblia conta que eram cerca de 12 homens, né? Assim, não me falha a memória, né? E eu acho engraçado, né, professora Gedídia, professora Thais, que esse acontecimento, ele por si só já põe por terra algumas correntes teológicas que dizem que Atos 2 foi um ato isolado, né, na história ali da igreja, né? O derramamento do Espírito ficou restringido àquele episódio de Atos 2. E a gente vê aqui, né, exatamente que Deus derramando o Espírito deles depois de Atos 2, né? E o interessante também, professor, é mostrar nesse acontecimento aqui, mostrar para o aluno de que é importante buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Porque muitas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas falando, né, que pessoas, inclusive, que já foram batizadas com o Espírito Santo, não dando tanta importância ao batismo, a continuar falando em línguas, a buscar se revestir com o poder de Deus, né? E ele é importante justamente por causa disso, porque ele é o revestimento com o poder de Deus, para a gente continuar firme na fé, para que a gente possa ser encorajado, né, a continuar pregando a palavra de Deus, né? Porque é o Espírito Santo que age através de nós. Então a gente precisa buscar isso, esse poder que só Deus dá, até porque aquilo que fazemos é o Espírito Santo que faz através de nós, para o reino dele, né? E é importante até abrir com seus alunos em Atos 4, a partir do versículo 29 até o 31, que diz assim: Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus, né? Esse fato, né, de ter acontecido lá em Paulo, né, nesse momento em Éfeso, que chegaram lá, só conheciam o batismo de João, né, que é em águas, que também é importante, né? Mas aqui ele reforça a importância do batismo com o Espírito Santo. Verdade. Né? É o revestimento de poder. Um detalhe legal também para os professores levarem para os alunos é que a palavra Espírito Santo nas Bíblias, nesse versículo que Daniel colocou, no capítulo 19 de Atos, o versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Essa palavra aí está com letra maiúscula por quê? Né? Existe um destaque aí nas traduções das Bíblias de que quando se usa uma letra maiúscula, se refere a um nome próprio, se refere a Deus, né? Isso é um princípio interessante também para passar para os alunos, porque é um argumento bíblico aqui, teológico, que eles vão ver lá na Bíblia deles, quando tem a palavra Espírito com a letra minúscula e quando tem a palavra Espírito Santo com a letra maiúscula, há uma diferença na tradução, né? E é importante eles verem que o Espírito Santo aí, de fato, é o Espírito Santo de Deus que revestiu em Atos, né, na experiência do Pentecostes, né? Outra coisa que eu gosto de compartilhar, principalmente com adolescentes, é que a força que Paulo teve em todas as viagens missionárias, teve a primeira, teve a segunda, teve a terceira, são 3, a gente pode pensar como, eu não sei se a palavra se adequa muito, os professores podem me ajudar, mas a saga de Paulo, né? Porque ele vem o tempo inteiro passando por dificuldades, e ele vem com uma motivação intransponível, né?
Ele é sempre muito motivado, ele é sempre muito forte, ele é sempre muito cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, né? E aí, assim como Thais falou, falar sobre o Espírito Santo de Deus, buscar o batismo no Espírito Santo de Deus, por quê? Para quê? Né? Uma coisa é você ter o Espírito Santo de Deus no momento que você aceita Jesus. Essa é uma explicação importante para os adolescentes. Outra coisa é você ser revestido, cheio do Espírito Santo de Deus, através da promessa do batismo com o Espírito Santo. Então, é como se você já tivesse... Como não? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo age na sua vida. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você é revestida, como se você tivesse uma roupa extra, né? É revestido de poder, do poder de Deus. E eu vejo o tempo todo em Paulo isso, né? O Espírito Santo de Deus motivando. Gente, imagine o que são açoites, imagine o que são prisões, imagine, porque a gente, é legal, professor, se você tiver a oportunidade, levar vídeo, né? Algumas igrejas disponibilizam, mas se você não puder levar para a sala de aula, né? Envie o link, né, do YouTube de vídeos de como eram açoites, de como era, né, existem filmes relatando a história de Paulo. É importante eles se apropriarem desse período, dessa história, porque Paulo, de fato, a gente pode considerar ele um homem desbravador. E quando a gente fala desbravar, eu penso naquela contracultura que a gente tem que ter, que a gente tem que trabalhar, né? Na mente dos adolescentes, né? Que a gente tem que trabalhar uma ideologia fora da caixinha do mundo e tem que vir mostrando Paulo como uma pessoa que rasga a história. Eu digo rasga porque é tudo muito forçado que ele vive, né? A gente sente quando lê a história que é tudo muito difícil para Paulo, né? Não são pessoas aceitando Jesus, glória a Deus, não, são pessoas aceitando e outras brigando, outras querendo açoitar, outras confabulando, como a gente vai ver na terceira viagem contra ele, e ele firme, né? E seria Firme impossível se ele não fosse revestido com o Espírito Santo, né? E recebendo cada dia revelações sobre o Evangelho e enviando isso ao povo. Era o poder de Deus, como eu gosto de dizer, rasgando a história, porque ele criou a cultura do cristianismo, né? A cultura de judeus que teve que ser ampliada pelo Evangelho através de Paulo para os gentios. Né? Então, somos abençoados e agraciados pelo heroísmo de Paulo. Eu gosto de falar assim. Ele foi um herói, né? Herói da fé, exatamente. Lembra disso, professor. O Paulo foi um herói. Eles gostam dos super-heróis. E dificilmente ele conseguiria, né, tudo isso se não tivesse realmente o revestimento, né? Como a professora Thais estava mencionando. E, de fato, queridos, eram muitas coisas que o Espírito Santo estava operando na vida de Paulo, né? E a gente só começou a falar, né? O batismo com o Espírito Santo ali que ele pôs as mãos foi apenas um desses acontecimentos, né? Mas ele também estava pregando, pessoas estavam se convertendo e estava também expulsando demônios. Aliás, esse também é um segundo acontecimento que a Bíblia nos registra, né? Paulo estava expulsando demônios e alguns ficaram impressionados com aquela situação, né? E estavam querendo imitar, né? A Bíblia fala que os filhos de Seva, que eram um dos principais sacerdotes, estavam querendo imitar Paulo. Então, quando eles tentavam expulsar, eles foram até precavidos, né? Porque eles expulsavam assim: eu vos expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega, né? Que eles queriam ter a certeza que era para não dar errado. Sendo que, como a Bíblia fala, não há nada oculto que não seja revelado, né? E a verdade é que a vida deles não estava correspondendo àquilo que eles estavam pregando. E a palavra de Deus nos conta que aquele homem que estava endemoniado chegou e falou: eu conheço a Deus e conheço Paulo, mas vocês quem são? Né? Imediatamente pulou ali sobre aqueles
aquelas pessoas, e a Bíblia fala que eles correram, né, feridos e nus. Tamanha foi a humilhação, né, que aquelas pessoas sofreram. E é importante aqui até mostrar para os alunos que não é brincadeira, né? Você efetuar, querer fazer um milagre, né? Porque o milagre não é você que faz, né? O milagre não é uma ação meramente humana, né? Você é apenas um instrumento, mas quem faz o milagre, quem realiza aquela ação de curar, de expulsar demônios, é Deus. Ele pode fazer, e só uma pessoa que está revestida com o Espírito Santo é que tem condições de fazer isso. Então, não é brincadeira, não é de qualquer jeito, né? Não é pegar como se fosse uma formulazinha. Paulo falava, te expulso em nome de Jesus. Vou usar a mesma palavrinha porque vai dar certo. A Não, palavrinha mágica, né, que não é vai... a palavrinha, é quem está atrás de você, né? Se você está Exatamente. se você está revestido com o poder do Espírito Santo, com certeza Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, através de você, na vida de outras pessoas. Agora, se você está com a vida totalmente bagunçada, você precisa ter o temor, né, de entender que você não tem condições, principalmente para expulsar demônios, né, professores? Né? Porque não é de qualquer jeito. Satanás, ele conhece a sua vida, ele conhece Deus, né? E ele sabe quem realmente está ali revestido do poder e quem não. Né? Se você está dando brecha ali, né? Aí ele se aproveita ali para lhe envergonhar. Então, não é a de qualquer consciência de que há uma batalha sendo travada, né? Sim, A com consciência certeza. de que a gente precisa compartilhar com os adolescentes de que o mundo espiritual existe, senão nós não estaríamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. É bem possível, professor, que você precise de se preparar para falar um pouco, ou em outro momento, em outra lição, sobre batalha espiritual, né? Sobre a força do nome de Jesus, sobre o poder do nome de Jesus, porque vão surgir dúvidas e perguntas, os nossos adolescentes estão sendo expostos a sei lá, desenhos, né, a filmes que falam de feitiços, encantamentos, né? Ele já tem essa vivência de conteúdos espirituais e eles até, alguns de nós, né? Eu vou falar nós enquanto povo cristão, tem o discernimento do que é bom, do que é mal, mas mesmo assim a gente tem que se preparar. A Bíblia diz, olhai, orai e vigiai. Então, isso fala da gente se manter em alerta, e os nossos adolescentes, então, precisam, tanto quanto nós, né, dessa informação. Os mangás, os filmes, todos eles têm algum conteúdo. Gente, os desenhos animados, que às vezes não parecem nada, até os infantis, têm muito conteúdo sobre feitiçaria, né? E às Sobre vezes nem, não está nem misticismo. oculto, né? Às vezes está bem Não. Às vezes escancarado. é Atualmente explícito mesmo. eu já vi alguns desenhos assim que só de olhar já passa aquela coisa ruim. Você vê que existe um peso ali muito Esse grande, é um, negativo, sabe? Essa é uma boa Está janela para muito abrir o diálogo escancarado. sobre você está preparado para lidar com o mundo espiritual, né? Porque com certeza eles já viram e eles vão poder relatar. Uma vez eu assisti um filme que tinha uma bruxa, sei lá, não sei o quê, até Chapeuzinho Vermelho, né? Até os das princesas, a Disney está cheia de exemplos que usam misticismo, né? E mágica, essas coisas. Então, eles precisam orar, e é importante que você, professor, ore também para que o Senhor dê discernimento em relação a essas coisas. Inclusive, eu acho que isso abre até para o próximo tópico, né? Faz a conexão próximo tópico, que vai falar mais ou menos sobre isso, que o povo lá em Éfeso, eles eram envolvidos, né, com misticismo, ocultismo, né, professor Daniel? Exatamente. Foi até bom a professora Geridia ter falado esse termozinho, porque ele já conecta com algo que Paulo também viu lá na cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso era uma cidade que estava realmente impregnada por ocultismo, por magias, né? Sendo que, como a gente conhece a Bíblia, a gente sabe que onde o Espírito Santo entra, ele faz mudanças, né? Ele faz rebuliços, né? Por assim, para utilizar uma linguagem assembleiana, né? E o resultado disso, queridos, foi que muitas pessoas, à medida que iam se convertendo,
iam jogando fora seus livros, né? Iam entregando seus livros de ocultismo, de magia, para serem queimados. De tal forma que a Bíblia nos conta que, se fosse juntar os livros que foram queimados, daria em torno de mais ou menos 50 mil siclos, né? Ou 50 mil dracmas, que uma dracma correspondia aí a um dia inteiro de trabalho. Quer dizer, algo que em torno, se a gente fosse traduzir para os dias de hoje, milhões de dólares, né? Então, o Espírito Santo, ele provoca, de fato, essa mudança, né? E não apenas isso, mas as curas que estavam sendo efetuadas naquele ambiente, né? A Bíblia diz que as pessoas pegavam os aventais, lenços de Paulo, colocavam nos enfermos, e os enfermos eram curados, né? Então, olha o operar do Espírito Santo ali, né? Naquele povo, agindo de múltiplas formas, né? Como a gente está. E como isso é sensível, essas questões espirituais, como a gente tem que ter mesmo oração e clareza da palavra, porque hoje em dia a gente ainda tem pessoas querendo fazer esses rituais, né? Que mistura, às vezes, o que o poder de Deus com um objeto, com o misticismo, porque você vai passar por ali, depois vai sair curado, e depois vai, né? E a gente sabe que Deus tem o poder para transformar situações. Deus tem poder para isso. O Espírito Santo de Deus, ele revela também o que Deus pode fazer, né? O nome de Jesus tem poder. Mas a gente tem que ter discernimento de Deus. A gente não pode fazer como imitação, a gente não pode fazer despreparado. A gente precisa entender que o poder de Deus tem uma causa, tem uma origem, e a origem é do céu, não pode ser de nenhum outro lugar, inclusive nem de você mesmo, né? Ah, eu estou com coragem de orar por aquela pessoa. A questão não é a coragem, é bom a gente compartilhar isso com os adolescentes. Ah, o irmão vai lá e coloca a mão, né? Por que que ele faz aquilo? Porque que ele teve coragem? Porque ele é desinibido, né? Porque ele é extrovertido e tem coragem de fazer isso? Não, certamente Deus falou com ele pela palavra, ele se preparou, ele orou, ele desejou, ele pediu. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. São Jeremias 33, né? Ele era profeta, né? E aí a gente precisa ter discernimento de Deus. É o espírito de discernir, que é o Espírito Santo de Deus, que dá a capacidade da gente olhar uma coisa e dizer, isso vale a pena. E olhar e também dizer, isso aqui não é de Deus, isso não vem do céu. Inclusive, até aproveitando o gancho aí, Daniel, até antes da gravação, né, ele deu já aula sobre isso, enfim, falou sobre a questão dos signos, né, que está muito em alta hoje, né, as pessoas se utilizam, inclusive cristãos, se utilizam disso para ver questões de personalidade, para tentar descobrir o futuro, como é que vai ser como é que vai ser o seu dia, como é que vai ser sua semana, para saber se você combina com outra pessoa, para se relacionar. Enfim, são muitas coisas que são utilizadas, e inclusive os adolescentes às vezes podem até se deixar levar por isso como uma forma de brincadeirinha. Ah, deixa eu ler meu horóscopo hoje, só para ver o que aparece, né? Inclusive, professor, você pode até perguntar, tenho certeza que a maioria vai responder qual é o signo delas. Pode fazer uma pegadinha, dizer, né? Qual é seu signo? exatamente. O seu signo, né? Porque está muito em alta, inclusive tem Tá. empresas que usam isso como Para fazer requisito para seleção. contratar alguém ou não. É, Então, as pessoas tamanha gravidade. estão se apoiando em algo que nem científico é. Não existe nenhuma comprovação Nem um pouco. científica disso. Isso, e olha só como é, a gente lê, estou dizendo a gente, porque todos nós algum dia lemos. Hoje estou me denunciando aqui. Às vezes por curiosidade, mas existe um investimento espiritual ali,
né? E aí, se você está abrindo essa brechinha no coração, se o adolescente começa a abrir essa brechinha no coração, o inimigo sabe que você está interessado em descobrir sobre aquela pessoa. Então, ele vai dar um jeito de confundir a mente do adolescente, né? E faz mais ou menos um mês, assim, que eu vi um testemunho na internet mesmo, de uma moça, que ela falava sobre rituais de encantamento. Veja bem, não eram rituais macabros, não eram rituais de terror, não era canibalismo, não era nada assustador. Eram rituais de encantamento. Qual o objetivo? Sucesso, fama, beleza, dinheiro, estética, né? No sentido assim da pessoa ser, sabe aquela sensação de que sou uma estrela, sou uma fada, sou alguma coisa nesse sentido, e os encantamentos eram feitos de forma muito positiva, ilusória, muito ilusória, mas positiva, e ela era submetida a rituais para ela se sentir bonita, especial, para se sentir com sucesso na vida. Aparentemente nada que vá prejudicar ninguém. Nada, né? Bem sutil. E ela relatou muitos dos atores, muitos dos artistas entram por esses caminhos porque eles desejam muito ser amados pelas pessoas, né? Ou qual o problema de querer ser amado, né? Mas ela falou que chega um ponto que eles viram escravos, eles não conseguem mais sobreviver de uma forma leve, porque os espíritos começam a cobrar, a fazer cobranças, a dizer que ele tem que repetir tal ritual, a dizer que ele tem que atingir tal pessoa com tal ritual, e a pessoa contando como é intenso o processo de libertação, né? Como foi que Deus tirou ela desse contexto e, de fato, ela se sentiu livre somente com Jesus Cristo na vida. Então, são assuntos que a gente não pode deixar os nossos adolescentes inocentes, vamos dizer assim, em relação a isso, porque o mundo espiritual exige. Né? O mundo místico, como eles falam, né? É verdade. E isso, queridos, foi algo que Paulo, como a gente já falou, enfrentou na igreja de Éfeso, né? E não apenas isso, né? Como a gente vai agora descobrir no tópico de número 2, que tem como título O Conflito Religioso e Econômico, aquela cidade de Éfeso também tem uma particularidade, né? Lá era a sede de uma deusa, né? De uma importante deusa grega, de nome Ártemis ou Diana, né? E aquela deusa que inclusive tinha um templo ali à sua disposição, o templo da deusa Diana, inclusive foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era algo que movimentava muito tanto o turismo quanto a economia daquela cidade de Éfeso, né? Então, tamanha é a importância. Inclusive, como a professora Thais mencionou, eu já dei aula sobre essa lição na minha classe, e na oportunidade eu levei algumas gravuras, né? Que eu acredito que os irmãos não vão conseguir ver, porque a imagem não está muito boa, mas esse aqui era o templo da deusa, né? Que eu resolvi imprimir, porque na nossa classe a gente não pôde usar o slide. E essa aqui era a deusa Diana, que era considerada, eu acabei tirando o cérebro dela, mas é uma deusa que era considerada a deusa da caça, né? Por isso que ela está aqui com arco e flecha, e aqui ela está segurando um veado, né? Pelo seu chifre. Então, era algo que estava absolutamente impregnado ali na cidade de Éfeso, e era muito importante, porque, como foi falado, ela era responsável por movimentar o turismo e por conseguinte, a economia do lugar. E o que acontecia era que Paulo estava pregando, as pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam deixando de frequentar o templo, estavam deixando de adquirir as estatuetas que os comerciantes faziam, e o resultado disso foi um grande prejuízo para aquela cidade do ponto de vista econômico. Eu digo econômico porque, do ponto de vista espiritual, aquela cidade estava
em crescimento, estava seguindo bons passos, né? E Professor Daniel, e eu lendo sobre isso e pensando, parece que no estado a gente já tem algo parecido aqui no Rio Grande do Norte. Vocês conseguem aí se lembrar uma das maiores esculturas, né, em concreto que nós temos, que perde apenas para o Cristo Redentor, né, e que gera turismo, e que gera uma economia. Ó, que paralelo legal para a gente fazer, né, mostrar a Dona Rita de Cássia, né, eu acho que é Santa Rita de Cássia que tem, e mostra também a deusa Diana, né, e eles vão entender rapidamente, gente, quando tem a festa lá da padroeira, como é que a cidade fica, né? Como é que o comércio se movimenta, né? E rapidamente eles vão perceber que se o evangelho for a prioridade nessas cidades, o comércio vai sofrer, né? Porque não vai ter banda, não vai ter a parte profana da festa da padroeira, não vai ter muita gente, né? vai ter bebidas alcoólicas. Exatamente. Então, rapidamente, esse paralelo eu fui fazer na medida que eu estava lendo aqui a lição. Amém. E não é a primeira vez que o apóstolo Paulo, né, através da mensagem do evangelho, causa prejuízos econômicos, né? A gente pode lembrar Inclusive, a gente até daquela... falou, né, no podcast Exatamente. retrasado, se eu não me engano, a gente falou que realmente o evangelho tem um poder transformador, né? Se ele transforma várias vidas, isso vai repercutir na sociedade, né? Na forma como ela vai viver, no estilo de vida delas, né? E isso é muito importante. Devemos também tomar como lição é que devemos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, né? Hoje, na época, lá em Éfeso, a deusa era Diana, Ártemis, né? Eles adoravam esse deus, era a ídola, né, deles. Mas hoje em dia temos outros ídolos, né? Que isso vai afetar também na nossa maneira de viver, né? No nosso estilo de vida. E a gente tem que passar isso para os alunos, para eles também prestarem atenção, né? Aqui a gente está estudando sobre a história de Paulo, sobre a viagem dele, mas de cada pedacinho, de cada acontecimento, a gente pode tirar uma aplicação pessoal, né? Tirar uma lição, uma moral da história, algo que serve para a nossa vida, para a gente aplicar diariamente, né? No caso aqui, Éfeso estava sofrendo, entre aspas, né? Essa transformação maravilhosa do Espírito Santo, né? Porque muitas pessoas conheceram a Deus, né? E largaram a vida de idolatria, tiveram realmente sua mente transformada pelo Evangelho, né? Jogaram livros fora, né? Para serem queimados, né? E não é algo fácil, porque era uma crença que eles tinham, né? Eles viviam aquilo, era a religião deles, adorar essa deusa e muitos outros deuses que tinham também, né? Tinha Deus para tudo, né? Deus do amor, Deus do cultivo, Deus de tudo, né? Tudo era motivo para ser criado um Deus, né? Então, eles largaram tudo isso para servir apenas a um Deus, que é o Deus verdadeiro, né? E o adolescente tem que entender isso, que ele precisa conhecer cada vez mais do Evangelho, para que esse Evangelho, essa palavra, venha transformar cada pedacinho, cada detalhezinho da vida dele, né? Para que ele também seja completamente transformado, revestido do Espírito Santo, né? E ser usado como Paulo e muitos outros, né, colaboradores de Paulo foram usados. E complementando, Thais, houve essa perda econômica na cidade, mas a igreja de Éfeso, a igreja foi uma das mais fortes, segundo os relatos bíblicos aqui, segundo os teólogos dizem, era uma das igrejas mais fortes. E a carta de Éfeso foi de Efésios, né? A carta para os Efésios foi gerada nesse período, então, né? E quando você vai ver a carta de Efésios, você pode recomendar a leitura da carta de Efésios para os seus alunos, você vai ver um Paulo que fala do sobrenatural de Deus, que fala da grandeza, da infinidade, do poder, e ele diz, num dos capítulos de Efésios, pede para Deus, na oração dele, pede para Deus se revelar
com toda a sua grandeza para os Efésios, né? Para os moradores de Éfeso, né? Então, apesar de terem essa perda material, mas há um ganho gigante espiritual. A gente precisa saber que muitos processos de revelação do evangelho vão gerar esses processos de perdas em algumas partes. E se a gente... Já estou dando aí a dica para o final, né? Perdas em algumas partes para que a gente possa ganhar espiritualmente, né? Deus age assim conosco. Amém, glória a Deus. Inclusive, aproveitando, queridos, o gancho que a professora Thais deixou a respeito dos inúmeros deuses, né, que existiam naquela época, a própria lição na revista de professores coloca uma tabelinha, né, de deuses que, pelo menos um rol exemplificativo de deuses que existiam naquela época. O próprio Barnabé e Paulo foram taxados como deuses, né? Barnabé era Júpiter e Paulo era Mercúrio, né? Que era o deus grego Hermes, que daí vem de hermenêutica, quer dizer, o deus mensageiro, e o Júpiter era o deusão, era o Zeus, né? Era o deus que era o maior dos maiorais, o deus dos deuses, né? Um certo escritor disse que em Atenas, naquela época, era mais fácil encontrar um deus do que encontrar um homem, né? De tantos deuses que tinham. O coração humano é uma fábrica de ídolos, né? E como a professora Thais falou, a gente tem que tomar cuidado, porque os ídolos de hoje não são feitos à mão, não são feitos ali daquele esculturas, não, são deuses que ficam ocultos aqui, né? Então a gente tem que... toma o lugar de Deus. Tudo que toma o lugar de Deus, perfeitamente. Por isso que Paulo falou que tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada, porque aquilo que eu me deixo dominar vira um Deus, né? Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas e alertar os adolescentes, né? Para eles não pensarem que ídolos é coisa da Grécia Antiga, é coisa do passado, né? Então a lição ela deixa essa importante ideia para a gente repassar para eles. E a gente pode falar também, professor, sobre a repetição da história e como o ser humano se perde e como o ser humano precisa de Deus. Porque se a gente for pensar lá no Egito, a quantidades que os egípcios tinham de deuses era parecida. Era Deus do sol, era Deus da chuva, era Deus do Nilo, era Deus da colheita também, né? Era Deus da fertilidade. E hoje como é? A gente tem igreja para isso, igreja para aquilo, igreja para outro quilo, para né? todo gosto. Para todos os gostos. E a gente precisa, inclusive, religiões, né? Religiões para todo gosto, né? E uma coisa que hoje em dia tem sido muito... E a Bíblia fala sobre isso, né? Amantes de si mesmo. Nós vemos muitas pessoas se idolatrando. Né? Se idolatrando. Instagram é um pouco de idolatria a si mesmo, ao seu corpo, né? A ficar bonito ou ao bonito, ficar se exibindo, meio que namorando consigo mesmo, né? Isso é uma idolatria, né? Você idolatrar a si mesmo. É o meu bem-estar, é a minha felicidade, é o que eu quero, é o hedonismo, né? Eu tô a fim de fazer, eu faço, o que me traz prazer, eu vou fazer. Exatamente. Então, isso também é idolatria. Então, faz muito sentido ser mostrado isso para os adolescentes, porque eles acabam sendo seduzidos para isso, né? Não cuide de você mesmo, cuide do seu... Não tem problema em cuidar de si mesmo, em fazer uma atividade física, em querer ficar bem aparentado, não tem problema. O problema é quando isso toma o lugar de Deus na sua vida. É um fim em si mesmo, né? Exatamente. Quando você perde o seu objetivo, né, enquanto cristão, né, que seu objetivo é servir a Deus, é pregar o evangelho, né, e se preparar para ir para o céu. Esse é o seu objetivo. Seu objetivo jamais pode ser ficar bonito, ficar sarado ou sarada, né? Esse não é um objetivo de vida, né? O seu corpo é um templo que o Senhor lhe deu, não é seu, é de Deus. Você deve cuidar sim, se alimentar direitinho, cuidar dele, mas isso não deve ser o Deus na sua vida. Exato, exatamente. Não deve ser o Deus, é só um templo, mas não é o Deus do templo, né? São coisas totalmente... É o templo onde Deus tem que ser adorado. É onde Deus é adorado. Perfeitamente, Exatamente. professora. Exato. E o resultado, querido, só para nós finalizarmos esse tópico número 2, dando sequência aos acontecimentos históricos,
é que as pessoas ficam revoltadas, né? Principalmente os comerciantes com essas conversões em massas, que estão acabando com a economia ali em torno da deusa Diana, né? E ficam revoltados. Eles pegam Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo, levam ao teatro, tem aquela confusão, né? Eles estão prestes a serem mortos. Paulo, inclusive, tenta entrar, mas os seus companheiros o impedem para que ele também não seja corra o risco de morrer ali dentro. E acaba que um secretário, né, a serviço do governo, certamente usado por Deus, chega e diz: não tem para que essa confusão toda. Se Demétrio e os ourives estão revoltados com essas pessoas que pregam, que eles resolvam isso perante os tribunais, né? Não vamos aqui sujar as nossas mãos, deixem que eles resolvam isso. E aí Deus dá o livramento, né? Não apenas para Paulo, mas para seus companheiros de viagem, né? E aí, queridos, nós entramos finalmente no tópico de número 3, né? Que tem como título A Parada Final em Jerusalém. Então, Paulo termina, né, o longo período que ele esteve ali na igreja de Éfeso, ele passou cerca de 3 anos, ele vai para Macedônia, depois ele desce para Corinto, ele vai passar pela Macedônia novamente, ele vai passar por Troade, onde existe aquele episódio em que o jovem Eutico, ele cai daquele prédio e acaba sendo ressuscitado por meio de Paulo, através do Espírito Santo, né? E finalmente Paulo chega a Jerusalém, né? Que era um lugar que ele queria muito estar, porque ele estava com as ofertas ali dos irmãos da Macedônia, da Acaia, né? Interessante que muitos avisaram para Paulo, né? Paulo, não volte para Jerusalém, você vai morrer lá, você vai ser preso, vão injuriar você. E Paulo o tempo todo, né? Como a professora Gedidia falou em falas passadas aqui, sempre convicto, sempre, eu tenho que ir, não tenho minha vida por preciosa, o importante é pregar o evangelho, né? Algo que somente o Espírito Santo na vida de um homem pode colocar tamanha convicção, né? A ponto do cidadão chegar e dizer, minha vida não vale nada, o que vale é o propósito de Deus nela, né? E finalmente ele chega ali em Jerusalém, existe o profeta Ágapo, né, que vai pegar o cinto de Paulo, vai prender mãos e pés e vai dizer, Deus vai fazer, isso vai acontecer com o dono desse cinto, né? Ele vai ficar preso, né? E Paulo, mesmo sendo avisado profeticamente, entra em Jerusalém, né? E ele vai ser depois preso, que inclusive a prisão de Paulo vai ser estudada não nessa lição, né? Que a gente já comentou aqui bastante coisa, mas na lição de número 11, né? Que a gente vai a lição de número 10, ela apenas dá uma introdução para aquilo que vai ser pormenorizado na lição de número 11. Né? Então, Paulo dando uma lição aí de convicção, né? Para todos Convicção, nós. e talvez ele já tivesse essa impressão, né, de que fosse ser preso, até porque ele, quando foi se despedir das cidades, ele disse, é bem provável que vocês não me vejam mais, né? E houve até comoção, pessoas que se agarravam, a Bíblia diz, ao pescoço de Paulo, né? Lamentando já o Espírito Santo de Deus, já dando uma noção, se é assim que eu posso dizer, do que poderia acontecer no futuro, né? Que espírito maravilhoso. E mesmo assim, Paulo, convicto, viu, amigo? Daniel, aprenda aí. Não se acovardou. Toda a história de Paulo é muito marcante, e se a gente pudesse criar um Paulo herói, né, para os nossos adolescentes, seria uma figura muito interessante para eles, porque o Espírito de Deus que fez ele, foi Deus que resgatou ele, foi Deus que tirou ele das trevas, né? E, ao mesmo tempo, Deus tratou com ele o tempo todo, porque a pessoa apanhar e ainda querer continuar não é brincadeira, não, né? E Deus ainda fortaleceu, e Deus mandou um anjo na prisão, e Deus manda um terremoto, e as conversões acontecendo, porque eu acredito que ele ficava também, Paulo, admirado. Acho que tem até algum versículo que relata Feliz, né? a Contente. admiração dele do que estava acontecendo, de todo mover, e aquilo aumentava a fé,
né? Com certeza. E aí mostrando que o propósito que Deus tinha na vida dele estava se cumprindo, ele estava cumprindo com o propósito dele, né? Ele estava levando o evangelho, expandindo, né, a igreja de Cristo, né, para que todo mundo pudesse conhecer do amor de Cristo. Então ele não tinha a vida dele por preciosa, né? Não era a vida dele que importava, o que importava realmente eram as outras vidas. Ele estava dando a vida dele para que outros também pudessem alcançar o amor de Cristo, a salvação, que é o que importa. Porque realmente a vida aqui, ela é passageira, né? Realmente não vou dizer que não vale nada, né? É preciosa para Deus, mas não vale a pena a gente perder a nossa vida espiritual por esta vida material, né? Porque é passageiro, então o que vale é investir realmente no reino, em algo que é eterno e duradouro. Paulo, eu tenho aqui um recurso de uma Bíblia de estudo que diz que Paulo sobreviveu a naufrágios, apedrejamentos, açoites e longas noites em cárcere. Olha só, não é pouca coisa, não. E o versículo 22 e 23 do capítulo 20 de Atos, diz assim, a fala dele é: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O nome de Deus estava entranhado em Paulo, né? Enraizado. O nome de Jesus, enraizado. Muito obrigada, Thaís. Ele estava marcado pelo poder de Deus, né? E ele é uma referência para nós, né? A gente não pode deixar de pensar nisso. Muita coisa, hein? Não podemos, é uma lição bastante rica, né? Como os irmãos podem ver, realmente tem muitos assuntos bons que podem ser falados, né? E conversados com os adolescentes. E, se possível, a gente poderia passar aqui mais 1 ou 2 horas, né? O que, infelizmente, não é possível, por isso que eu já me encaminho para a conclusão, que faz uma pequena conclusão, a lição, mas que retoma a ideia do que a gente está abordando, né? Que o ministério de Paulo foi conduzido por Deus, e que mesmo numa situação que parecia complicada, havia um propósito maior, a pregação do evangelho do Senhor Jesus e a salvação de almas, né? Esse homem estava realmente impelido por esses 2 propósitos que Deus tinha colocado na vida dele, e o resultado foi essa grande operação do Espírito Santo, porque afinal de contas o Espírito Santo ele só precisa disso, de pessoas disponíveis para que ele possa agir efetivamente por meio de tantas maravilhas, né? Então, essa é a lição, queridos, essa é a conclusão que a lição nos deixa. E eu gostaria de passar também para as professoras Thaís e Geride, para que elas deem as palavras conclusivas dessa lição tão rica em conteúdo. Não tem como dizer outra coisa a não ser siga o exemplo de Paulo, né? Você, professor, e dá ênfase, né? Tente mostrar esse personagem bíblico para os seus alunos de uma forma, como a professora Gedidia falou, como um herói realmente, como um exemplo a ser seguido. Então, dê ênfase a essas características de Paulo, que o fez se tornar um herói, um dos heróis da fé, né? Porque realmente a vida dele é um exemplo a ser seguido, né? Ele fala, inclusive, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Então, devemos imitar Paulo, devemos entregar a nossa vida, devemos entregar a nossa vida ao serviço de Deus, né? Porque esse é o nosso propósito. Inclusive, tem muita gente que fala qual é o seu propósito de vida, né? Muita gente não sabe, mas o nosso propósito de vida é justamente glorificar o nome do Senhor, viver para Ele, para os propósitos dele. Amém? E você pode perguntar aos seus adolescentes, professor, por que Paulo incomodou? Por que Paulo causou alvoroço? Por que Paulo causou rebuliço nas cidades? Por que ele incomodou? Porque ele estava falando do Evangelho de Deus. Então, a gente tem que entender que nós temos uma cultura diferenciada. O adolescente precisa entender isso.
A cultura cristã, ela é uma contracultura à do mundo, né? É uma cultura diferente. A gente vai se sentir diferente, porque a gente fala de amor, a gente fala de perdão, a gente fala de arrependimento, a gente fala de poder no Espírito Santo de Deus, de mudança de vida, de transformação. Isso incomoda o reino das trevas. Então, prepare os seus adolescentes para incomodarem, para se sentirem diferentes mesmo quando falarem das coisas de Deus, quando eles estiverem ouvindo músicas, por exemplo, que ninguém ouve, é porque a cultura dele é diferente. E Paulo criou, não foi ele o criador, mas ele constituiu a cultura cristã fora do judaísmo. Ele trouxe a cultura cristã para o mundo. Ele foi o grande missionário, né, para o mundo todo. Deus usou ele para atravessar todo o território asiático, né, para poder, hoje, eu e você sabermos que Jesus Cristo é o Senhor e que o Evangelho transforma. Então, o seu adolescente precisa entender. Paulo rasgou a história com a cultura de Cristo para que ele se sentisse um pouquinho diferente hoje. E que ele se sentir diferente faz parte de uma cultura do céu, porque ele é cidadão do céu. Amém, glória a Desafio, hein? Deus. Quantas informações, né? Esperamos, querido professor, querida professora, que você tenha sido edificado, né? Que você possa aproveitar aquilo que a gente discutiu aqui para subsidiar a sua aula, né? Dê o seu melhor na aula que você vai dar, peça orientação para o Espírito Santo, né? Para que ele possa te orientar ali nos assuntos que vão ser abordados. Né? E obrigado por estar conosco, né? Até esse momento. Que Deus abençoe a sua vida e uma ótima semana em nome de Jesus. Pai do Senhor, amados. Amém. Pai do Pai Senhor. Tchau, Senhor. tchau. Até a Tchau. próxima. Até a próxima.